Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de março. Então, no mês passado eu acabei entrando numa grande ressaca literária e fiquei um tempo sem conseguir ler nada, só querendo assistir séries e filmes, mergulhei nesse outro lado, nesse outro tipo de hobby, não queria ler nada. E agora em março também foi difícil engatar numa leitura, só ali a partir da segunda semana agora que eu comecei a ler um livro e eu fui para um gênero totalmente diferente dos que eu estava lendo para poder dar uma variada e eu resolvi ir por um romance de época, fazia tempo que eu não lia, e eu peguei Um Amor de Vigarista, da Laura Lee Guerch. Este livro, que é um romance de época, que é o terceiro livro de uma série, que eu tenho os 4 aqui, pretendo terminar ainda esse ano, eu comecei a ler e aqui a gente vai acompanhar a história de uma mocinha que está aqui, passou por um escândalo, ela tá perdida, meio que sozinha na vida, porque o pai dela faleceu, e ela precisa muito encontrar um emprego para se sustentar na vida, para poder conseguir se sustentar ali, porque ela tá sozinha, né? Então a gente vai acompanhar essa personagem ali. E do outro lado a gente também tem um mocinho que é viúvo e que tem filhos gêmeos que são uns pestinhas que já afugentaram várias babás na vida deles, já fizeram vários empregados ali da casa se demitirem porque não aguentavam mais as travessuras desses 2 gêmeos, assim. E a vida deles vão se cruzar de alguma forma, assim, porque o personagem, ele tá em busca de um tutor, alguém que possa ajudar ele com as crianças, com os filhos, de uma forma mais, digamos que não bruta, né, mas de uma forma mais assertiva, ao contrário de babás, né, que são afugentadas por eles, porque eles pregam peças nelas e elas fogem ali, não querem mais trabalhar, então ele tá em busca de um homem para poder ensinar os filhos deles modos e tudo mais. E a nossa personagem que tá ali em busca de um emprego acaba vendo ali uma oportunidade de conseguir um emprego, mesmo que ela tenha que fazer coisas diferentes do que ela previa, e a gente vai acompanhar a história desses personagens. E assim, eu não imaginava, eu não conhecia nada da sinopse quando eu comecei a ler esse livro. Eu peguei ele, tipo, pra ver se ele me tirava da ressaca. E eu não imaginava que esse livro fosse tão divertido. Eu ri muito lendo ele, porque são várias situações, assim, que vai acontecendo com a personagem, com o personagem. E os meninos também, que estão aqui, as crianças, né, são muito divertidos. Várias situações aqui que acontecem são muito engraçadas. É uma história muito divertida, diferente dos outros 2 livros da série que trazem outras temáticas. Aqui já vai para um lado mais divertido, assim, da situação como um todo, que era algo que eu não esperava. E, assim, eu gostei muito dessa leitura, dei 5 estrelas para esse livro e super recomendo, assim, eu acabei lendo até que bem rápido, me surpreendi bastante, não imaginava que eu fosse gostar tanto. E assim, eu tô ansiosa, tô louca pra pegar o último livro da série e ver como que vai concluir tudo, assim, mas com certeza eu gostei muito, assim, e super recomendo pra quem ainda não leu essa série pra dar uma chance, porque é muito legal, assim, e gostei bastante e recomendo demais. Gente, um livro que eu tô lendo também esse mês é esse aqui, que é um livro de não ficção, né, Propósito, do Siri Prem Baba. É um livro mais de autoconhecimento, porque eu meio que tô nessa jornada aí de autoconhecimento, é uma coisa que sempre acontece comigo, mas eu nunca fui muito a fundo. E nesse ano de 2025 eu decidi ir mais a fundo nesse processo aí de autoconhecimento, em ler livros. Porque geralmente eu ia muito pro YouTube, ficava vendo vídeos e tentando entender um pouco mais sobre todas essas questões, mas esse ano eu decidi ler. Então eu tô lendo esse livro que eu já tinha há algum tempo, já tinha tentado começar, mas tinha parado, porque não tava na vibe, mas dessa vez eu comecei a mergulhar nisso, e eu tô gostando. É um livro muito curto, eu comecei a ler ele em fevereiro, e ainda estamos em março, e eu não terminei porque eu estou lendo aos poucos. Estou lendo capítulo, sim, um capítulo por dia, mais ou menos,
pensando, porque é um livro que faz a gente refletir muito, né? Ó, toda vez que começa a gravar, o cachorro tá latindo, mas faz parte. É um livro que faz a gente refletir muito, assim, sobre olhar pra gente, assim, sobre olhar pra dentro de nós mesmos e tentar entender o nosso propósito aqui na vida, sobre o que fazer, olhar para o passado, o que reflete hoje, sobre as nossas crenças. São muitas coisas. Então, é um livro que, ao mesmo tempo, ele, quando eu leio ele, é bom para poder pensar e refletir e melhorar, e ao mesmo tempo é ruim porque ele te dá uns tapas na cara, assim, sobre algumas verdades que precisam ser ditas, sobre olhares, outro ponto de vista sobre alguma coisa que você às vezes tá fazendo e na verdade deveria estar fazendo de outra forma, sabe? Deixa eu tentar fechar a janela aqui pra ver se melhora. E aí, o ruim de fechar a janela é porque a gente tá no Brasil e daqui a pouco eu vou estar derretendo aqui, mas tudo bem. E é isso, esse livro, ele tá me fazendo pensar muito nisso, nessa busca, assim, do propósito. Eu sei que é algo muito complexo, pelo menos pra mim, essa questão é complexa de pensar no propósito, saber qual é o meu propósito na vida e tudo mais. Então eu sei que é um processo que demora, enfim. Então fica aí a dica pra quem tá nesse processo também de autoconhecimento. É um livro muito legal, muito interessante. E aí, seguindo essa linha, eu acabei comprando alguns livros nessa Semana do Consumidor que teve agora. E eles chegaram ontem aqui em casa, que é mais ou menos nessa vibe aqui. Então eu comprei este livro tão famoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu vi várias pessoas comentando, então deve ser muito legal para poder refletir sobre isso, sobre esse autoconhecimento e entender um pouco mais sobre ser você mesmo, e parece ser um livro bem interessante sobre isso, então tá aqui para me ler o quanto antes. Outro livro que eu tava muito com vontade de ler, também mais ou menos nessa vibe, assim, que é Como se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Esse livro ele vai mais sobre uma coisa mais espiritual, uma vibe assim de energia. Então é algo que eu quero mergulhar também, aprender e entender mais sobre a questão da mente mesmo e buscar mais sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca fui estudar sobre. Então agora eu quero dar uma mergulhada. E eu não sabia que ele era grande, assim, ele até que é grandinho, e eu vi que ele parece que é um pouco mais técnico em algumas coisas, não sei. Eu vou ler e quando eu ler, eu trago aqui pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre isso. E o último livro que eu comprei foi How to Live, que é do Bill Gifford, eu acho, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Ah não, do Peter Attia é o autor. Isso, Peter Attia. E aqui é um livro sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, sobre tudo, né? Mas sobre saúde mesmo, então também é algo que eu quero. Faz parte, né, desse processo de autoconhecimento, de melhorar como ser humano, o corpo, mente e tudo. Então eu comprei esses livros para ler e se tornar uma pessoa melhor aí, cada vez mais. São estudos pessoais, assim, de livros que eu acho que são interessantes. Vamos ver se eu vou gostar. E aí, quem quiser saber sobre isso, me conta aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu venha aqui e fale um pouquinho sobre eles. É claro que não são livros que eu vou ler rápido. Vai ser como esse daqui, que é super fino, eu tô lendo bem devagarzinho. Eu vou intercalar com as minhas outras leituras, então eu não sei quando que eu vou terminar, mas é algo que eu quero ler e falar um pouco sobre vocês aqui, com vocês aqui, quando eu terminar.
A pessoa estava se sentindo totalmente ousada, que ela foi lá e resolveu pegar um clássico. Um grande clássico da literatura, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Esse livro é da Zaha, né? Clássicos da Zaha. E assim, cara, até o momento eu não me arrependi dessa escolha, né? Já que eu estava ousada, resolvi pegar um clássico e tudo mais. E aqui esse clássico até que tá fluindo muito bem, o que é uma grande surpresa, porque assim como todos os livros que eu pego para ler, eu não sou muito de ficar olhando sinopse para ver o que tem, o que vai acontecer e tal, porque eu gosto de ser surpreendida. E aqui eu estou sendo surpreendida, eu estou gostando bastante desta leitura. Aqui a gente vai acompanhar dois personagens, que tem o patrão e o empregado. Aqui o patrão é um cara super rico, muito, muito rico na sociedade aqui. E aí ninguém sabe de onde vem a fortuna dele, só sabe que ele é muito rico, ele é um cara muito assim, ele gosta de fazer a rotina dele, ele faz aquela rotina bem regradinha, assim, todos os dias faz a mesma coisa, então é um cara super certinho ali no dia a dia dele. E o outro cara, né, que entra aqui nessa história é um empregado que ele acaba de ser contratado ali pelo o outro personagem. Ele tá ali no seu primeiro dia de trabalho, resolveu, assim, viver aquele momento e tal, de vida mais tranquila, sabendo que aquela pessoa que contratou ele tem essa vida, assim, mais relax, sem fazer muitas coisas, sem grandes reviravoltas e tudo mais. Até que esse cara resolve ir pro clube dele, que é uma coisa que ele faz todos os dias, ele joga ali com os amigos, e eles estão ali no bate-papo sobre quanto tempo demora para dar a volta ao mundo e tudo mais. E aí que ele resolve fazer uma aposta com esses amigos sobre quanto tempo demora para dar essa volta ao mundo, né? E ele fala que consegue dar isso em 80 dias, eles fazem essa aposta. Então ele volta para casa e embarca no mesmo dia junto com esse empregado dele que fica totalmente abismado com essa notícia, do nada assim, e incrédulo com tudo que está acontecendo, e eles embarcam nessa jornada de dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, a princípio, eu estou gostando bastante da história. A única coisa que eu não tô me envolvendo tanto é porque mais no começo, assim, eu já tô mais ou menos em quantas páginas? Estou na página 94, então já li tudo isso. A única coisa que eu não tô gostando tanto é porque o livro, provavelmente por ser um clássico, né, ele traz muitas coisas, muitas questões, assim, que eu achava que não era necessário, assim, palavras, ele puxa palavras, nomes, lugares, coisas, assim, que você fica meio que sem entender por que está ali, tipo, eu sei, aqui tem muitas notas de rodapé, essa edição, elas trazem algumas notas de rodapé meio que para explicar tudo isso que ele está dizendo aqui, essas palavras que são bem diferentes, mas eu não sei, eu acho que se torna confuso, assim, para mim, né? Se torna algo maçante nesse sentido, de ter que ficar parando para poder ler o que está dizendo aqui embaixo para entender, e às vezes são coisas que nem acrescentam para a história, mas é isso, tá fluindo. A história em si, o capítulo que eu acabei de passar, o capítulo 13, trouxe uma reviravolta assim que eu nem esperava que iria acontecer, e tá bem interessante e eu tô gostando. E no final dessa edição aqui, inclusive, era uma coisa que eu tava sentindo falta, eu só descobri, tipo, noite passada, tem um mapa aqui mostrando esse caminho que os personagens vão percorrendo, então é uma coisa legal de se ter, que era uma coisa que eu tava sentindo um pouco de falta, assim. Mas, enfim, tô gostando e vamos ver o que vai acontecer com o decorrer. Eu espero muito terminar ainda esse mês de março, então vamos dar uma corrida aí, porque a gente tá já na última semana, mas vamos ver e eu trago aí o update final aí pra vocês do que eu achei dessa leitura. Finalmente vim finalizar este vídeo falando que eu concluí A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Um clássico, grande clássico conhecido aí, que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto,
mas eu gostei demais, gente. Nossa, que livro bom, que história boa, que história envolvente, assim, totalmente impactada, assim, com a história, com o desenvolvimento, com tudo, todo o andamento, assim. Gostei demais, demais. A única coisa mesmo que me incomodou, que foi como eu falei no take anterior, é que o autor, ele traz muitos detalhes, detalhes que eu achava que não era importante estar aqui no livro, assim, de coisas que não vão me levando a nada, assim. Muitas vezes, enquanto eu tava lendo a história, parecia a sensação que eu tinha que eu tava, tipo, rolando o feed do TikTok, sabe? Quando a gente fica rolando lá e vai aparecendo vários assuntos aleatórios que não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu sei que é uma comparação muito louca que eu tô fazendo, mas foi como eu me senti lendo este livro nesses momentos que não fazia parte da história principal, sabe? Tipo, a história principal, ela é muito, muito legal, muito envolvente, tudo, os personagens, tudo que vai acontecendo, mas tem alguns momentos que, da escrita mesmo, acho que provavelmente do autor, eu não sei, provavelmente vou descobrir isso quando eu pegar um próximo livro dele para ler, que é uma coisa que eu quero fazer, não agora, mas no futuro, mas eu já vi alguém falando que ele tem essa tendência, assim, de dar uma floreada, de descrever coisas que não são tão importantes, assim, para a história, enfim. Mas eu gostei, apesar de todo este lado, assim, que me fez ficar um pouco entediada em alguns momentos, eu gostei bastante do livro e super indico, assim, se você nunca pegou um clássico, acho que você vai gostar desse livro, porque é muito, muito legal e eu super recomendo para você. E é isso, essas foram as leituras do meu mês, foram só 2 livros, mas livros maravilhosos aí que eu li, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até mais. Tchau!